Mariane, como é que vai ficar o agro nessa situação? A gente percebe que até 2022 o agro tinha uma outra posição no governo de Jair Bolsonaro e depois disso as coisas mudaram completamente de figura. Perfeito. Então, primeiro, né, o Jorge Messias, ele é um dos favoritos, até saiu recentemente, no início da semana, final de semana passada, uma matéria, salvo engano foi do Globo, falando que ele teria sido o escolhido, mas depois o Lula falou que não, que ele vai esperar ele voltar dessa viagem que ele está indo para a Ásia para bater o martelo e decidir quem será o nome. E o Messias, que é o sujeito do áudio, que a gente inclusive passou aqui o áudio para vocês lembrarem, é aquele sujeito que era o álibi ali, né, que estava junto com a Dilma para salvar o Lula, né, entregar um termo de posse de ministro para que o Lula fugisse da investigação via Lava Jato e recebesse o foro privilegiado. Então, só daí a gente já sabe, já entende o caráter do Messias, que hoje é atual AGU. E aí, em relação ao agro, né, como é que fica essa situação? Isso que você traz, Carla, da mudança de entendimento, é uma questão que vem do STF em relação ao marco temporal. O que é o marco temporal? É que antes existia um entendimento no STF que as terras ocupadas por indígenas poderiam ficar, os indígenas teriam direito a essas terras desde que eles ocupassem até o dia da promulgação da Constituição, isso é, 5 de outubro de 88. Depois de então, não seria mais necessariamente de direito dos indígenas, porque daí se entenderia que a ocupação, né, das terras aconteceu depois da promulgação da Constituição, então não vale esse marco temporal. E isso é muito positivo para vários produtores rurais, porque aí eles garantem que aquelas terras que eles compraram, que eles atuam, são deles e não vai ter ocupação de indígenas se os indígenas não ocupavam a terra antes da promulgação da Constituição. Esse era o entendimento do STF, só que aí o STF mudou de entendimento, né, e passou a dizer que não é bem assim, talvez depois se a ocupação indígenas também pode ser considerado terras indígenas. E a AGU, né, de Jorge Messias, o Jorge Messias, ele tem o entendimento seguindo essa nova tese do STF. Isso é muito prejudicial para o Brasil, porque a gente fala de um país, né, como vocês bem sabem, que o agro ocupa boa parte da produção do nosso PIB. É um setor extremamente importante, se não me engano, quase 1/3 do PIB, ele é decorrente do agro. E quando a gente não tem esse marco definido, isso gera uma instabilidade gigantesca para aqueles que geram uma série de coisas positivas liderando o agronegócio para os produtores rurais. E isso é um entendimento, né? Como não tem uma lei definida, isso é um entendimento do que tem na Constituição, que aí vem pelo STF. Mas o Congresso já, inclusive, tentou fazer isso virar lei e aprovar um marco temporal. Só que o que aconteceu? O Lula vetou, porque o Lula, como vocês sabem, também não é nada a favor do agro, né? Inclusive, durante a campanha dele, ele disse que o agro é fascista, né? Então, isso é extremamente preocupante. Daí, para além disso, a gente tem uma matéria da Gazeta que elenca vários momentos em que o posicionamento do Messias foi contrário ao agro. Teve, inclusive, uma tese dele de doutorado que ele fala ali, basicamente, de tempos sombrios que o Brasil viveu desde Michel Temer até Jair Bolsonaro, porque foram momentos mais favoráveis ao agro. E ele tem inúmeros entendimentos desse sentido. Então, é importante a gente estar de olho e pegar todos esses posicionamentos para, primeiro, levar para o Senado, né, se de fato ele for nomeado o próximo ministro do STF, o Senado precisa ter todas essas informações, questioná-lo na sabatina e barrar. Não dá para aceitar mais um instrumento, né, mais um ministro que vai ser um instrumento político partidário do PT, que vai favorecer MST. Outra coisa também, Carla, você falou do MST, que a gente vai falar já com o Papa, mas o Messias, ele tem fortes vínculos com o MST, ele é próximo a essa organização que viola o princípio da propriedade privada. Então, quando se tem uma pessoa com essa mentalidade dentro do STF, a gente já sabe as consequências que a gente vai colher mais para frente. Então, por isso que esse é um momento importante de fazer pressão. Antes de chegar ao Senado, a gente pode começar já fazendo uma campanha, uma pressão para que ele não seja nomeado ministro do STF, através das redes sociais, enfim, Twitter, Instagram, para pressionar, porque a gente não pode tolerar mais aparelhamento do STF em nome do governo federal, em nome de uma ideologia que é contra a prosperidade. Pois é, uma coisa importante é lembrar o seguinte: o Brasil é um dos principais produtores de alimento do mundo e exporta esse alimento para muitos países. Inclusive, tivemos uma notícia essa semana passada, aliás, de que o Trump estaria negociando compra de carne da Argentina
por conta do valor da carne brasileira, por conta da taxação.